Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia Ribeiro, sou neuropsicopedagoga clínica e trabalho com crianças autistas há mais de 10 anos. Eu estou muito feliz de gravar esse vídeo, porque eu vou estar tendo a oportunidade de compartilhar com vocês alguns momentos nessa experiência de 10 anos que eu tive com autistas. Durante 4 anos, para quem não sabe, eu trabalhei em escolas regulares, né? Eu não fui professora da sala de aula, eu fui acompanhante de pessoas com autismo. Na época da minha graduação, minha primeira graduação foi em pedagogia, depois eu fiz pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica e saúde mental e inclusão. Mas na época da graduação eu acompanhei pessoas com autismo em escola pública durante 4 anos. E a minha grande experiência com autistas em sala de aula se deu nesse tempo. E eu quero compartilhar com vocês porque eu tenho certeza que você que é estagiário, você que acompanha uma criança com autismo, você que é professor, pode se beneficiar dessas experiências, né? Então eu quero contar, porque essa semana muitas perguntas de profissionais vieram como lidar com as birras de crianças com autismo em escolas. Eu quero contar as estratégias que eu usei. Eu tinha um aluno autista, que como muitos alunos autistas, ele tinha comportamentos de birra. Como eu também tive alunos autistas que tinham crises sensoriais em escola. Então eu sei bem qual é a diferença de uma crise sensorial e de comportamento de birra. Eu quero falar do comportamento da birra. Eu tinha crianças, um especial aluno autista que eu acompanhei, o nome dele era Lucas, e acompanhei ele 4 anos em escola. Então ele chegava o momento do recreio, ele até ficava na escola, de uma maneira até um pouco difícil, até o horário do recreio ele suportava. Quando chegava o horário do recreio, ele não queria continuar na escola, ele queria ir embora para a casa dele. Ele não queria voltar para a sala de aula depois do recreio de jeito nenhum. E o que ele fazia? Ele fazia birra. E muita birra, ele chorava, ele gritava, ele esperneava, ele me batia, ele chutava, porque ele não queria ficar na sala, ele não queria ficar mais na escola. Para ele deu o horário do recreio, acabou, ele queria voltar para casa. Daí, conversando com a mãe dele, a Cláudia, ela falou para mim que o que ele mais gostava em casa era de assistir a Disney, de jogar no computador e de brincar com a cachorrinha dele, Ame. Então a função de todo aquele comportamento de birra é porque ele ia chegar em casa e ia ter tudo aquilo, e na escola que ele não tinha aquilo. Então nós combinamos com a mãe, e teve um outro vídeo que eu até mostrei o livrinho que eu e a Cláudia fizemos para essa criança, né, para o filho dela, o Lucas, para que ele entendesse a importância de ficar na sala de aula. Nós criamos um livrinho onde mostrava ele na escola, ele na fila, ele no parquinho, ele no lanche com os amigos, depois numa segunda cena, né, uma segunda foto, ele na sala de aula, ele fazendo uma atividade, depois a foto, né, das crianças saindo, ele indo para casa, e os 3 prêmios, a foto dos 3 prêmios, brincar no computador, assistir a Disney e brincar com a cachorrinha dele. Então nós fizemos tudo visualmente, eu e a mãe, né, por isso que é muito importante que os pais apoiem os acompanhadores do seu filho e os professores, porque um braço é em casa e outro braço é a escola, então tem que caminhar junto. E essa mãe, ela era muito parceira, né? Então, o que aconteceu? Nós criamos, né, com as imagens, e criamos o livro. Daí eu contei para ele que se ele ficasse, que ele voltasse para a sala, ele ia ganhar a Disney, ele ia ganhar a jogar computador e brincar com a cachorrinha dele. Só que ele precisava ficar. Mas eu contei, ele sempre ganhava isso, mas eu contei para ele que se ele não ficasse, ele ia perder isso, porque eu já havia combinado com a mãe. Então ele tinha que ficar. Se ele não ficasse, ele ia perder. O que aconteceu? Ele não ficou, ele gritou, ele chorou. Mas, eu fiquei com ele fazendo birra até dar o horário da mãe dele vir buscar. Eu não mandei ele para casa. Porque nós tínhamos um combinado, eu tinha que suportar aquela birra naquele momento, senão, e modificar ela, senão eu ia aguentar essa birra o ano inteiro. Então, ele chorando, eu falei pra ele, se você não for pra sala, você vai perder. Daí ele gritava e chorava mais ainda. Quando chegou, a mãe dele viu que eu tava chorando muito. Daí eu expliquei pra ela, olha, ele não quis voltar pra sala de aula, ele não fez nada do nosso combinado, então vai chegar em casa, essa birra vai continuar. Ele vai ter que perder a Disney, perder todos os prêmios dele, brincar com a cachorrinha, jogar computador. A mãe dele falou pra ele vai perder. Daí ele já foi pra casa berrando. Chegou em casa, ela me disse que ele chegou umas 4 horas, mas ele
não ganhou nada do que ele, dos prêmios, nem a Disney, nem o brincar cachorrinho, nem jogar no computador. No outro dia, nós voltamos para a escola, tal, chegou a hora do recreio, acabou o recreio, ele tomou o lanche dele, ele pegou a mochila, vamos para casa? Eu falei, não, você vai ter que voltar, mostrei um livrinho, mostrei a figura, você tem que ir para a sala de aula, tem que fazer uma atividade, depois você vai para casa para você ganhar, daí mostrei as fotos que ele ia ganhar. Daí ele falou, não, eu falei, então você vai perder. Você quer perder de novo? Daí ele não quis perder, porque ele lembrou que ele chorou muito tempo um dia antes. E foi a primeira vez que ele ficou na sala. Ele ficou até dar horário de ir embora, não fez não fez quase atividade nenhuma, mas ele não chorou. Ele aceitou ficar na sala de aula. E foi para casa, daí ele ganhou. Daí ele viu o poder de ganhar quando ele colaborava. Só que não parou por aí. Né? Só que ficar só na escola, isso não tem tanta importância. Se ele não fizer atividade, ele tem que ter rendimento escolar. Então, eu perguntei para a mãe, né, o que ele mais gostava, e ela disse que ele gosta do Mickey. E o Mickey, para essa criança, era o herói dele. Então, eu queria que ele sentasse na mesa, que ele fizesse uma atividade. Então, eu fiz um combinado com a professora, e nessa hora é muito importante que o professor também colabore com o acompanhante, né, e trabalhem juntos, em prol da criança. Daí eu combinei com a professora, olha, eu vou dar uma atividade curta, né, para ele, de papel. Nessa atividade eu vou colocar a figura do Mickey, porque para ele sentir prazer em sentar, ele tem que ter algo reforçador na mesa. E o Mickey era a figura, a minha carta na manga. Daí tinha desenho do Mickey. Como eu queria que ele não escrevia direito na época, a letra era muito grande, ele não sabia pegar no lápis, ele pegava no lápis com a mão inteira. Eu queria trabalhar essa praticidade fina dele. Falei, não adianta eu oferecer uma escrita para ele, ou que ele faça letras, eu quero que ele tenha a coordenação motora. Então eu vou dar um desenho prazeroso, que é pintar o Mickey para ele. Ele vai se interessar. Daí nós colocamos uma atividade, veja bem, foi uma atividade bem fácil, muito fácil, para que o objetivo não era a atividade em si, é que ele permanecesse sentado e focado na mesa. Então a atividade nesse momento não era tão importante. Daí ele sentou, a gente fez uma atividade bem rápida e fácil. Eu falei, pronto, você ganhou pintando Mickey. Daí ele olhou pro Mickey e já ficou feliz. Eu falei, vamos pintar? Daí comecei a ajudar ele a pintar. Ele pintava uma parte, eu pintava uma outra parte. Daí a gente escolhia as cores. E ele ficou tão entretido naquela atividade, e em parceria comigo, que ficamos mais de 5 minutos na mesa, né? E foi um grande ganho, porque esse garoto nem sentava. Depois que ele terminou de pintar o Mickey, eu já havia combinado com a professora que em cada atividade que ele fizesse, que ele terminasse, concluísse a atividade, ele poderia dar uma voltinha lá fora para abaixar a ansiedade. A professora concordou, nós fizemos um combinado com a sala inteira, que de vez em quando, né, algumas vezes por dia, esse aluno autista precisava sair um pouquinho da sala, porque ele não aguentava ficar o tempo todo na sala, porque ele tinha autismo. E as crianças eram pequenininhas naquela época, o meu aluno tinha uns 10 anos, mas as crianças tinham entre 7 e 8 anos, e elas acolheram muito bem. Nós fizemos um combinado na sala, lógico que nesse momento do combinado o meu aluno autista não estava presente, porque nós não podemos ficar falando muitas coisas perto das crianças com autismo, porque eles podem não falar, mas eles entendem. E daí nós combinamos com a sala concordou, a professora concordou. Quando ele terminou de pintar o Mickey, eu falei, pronto, sabe o que você ganhou? Você pode dar uma voltinha lá fora. Daí ele foi todo feliz, eu falei, calma aí, nós vamos levar a atividade para a professora, ela vai corrigir e você vai pedir para ela para poder sair da sala. Daí ele levou a atividade, ela deu ótimo na atividade, que ele só aceitava ótimo. Daí ele estava saindo do que ele falou assim, pergunta para ela se você pode sair. Daí ele, professora, ele fazia assim nela, posso dar uma voltinha, por favor? Porque eu já tinha ensinado a frase para ele, nessa altura ele já conseguia construir umas frases, porque eu já havia ensinado. Daí a professora olhou para ele e falou assim, ganhou ótimo, então pode. Ele foi, deu uma voltinha, ficou feliz, andou para lá e para cá, porque a ansiedade dele era muito grande, precisava baixar. Ele foi, andou, daí eu falei, ó, quando a tia Márcia falar, vamos voltar, daí você volta. Se você voltar sem chorar, você vai ganhar, sair de novo, vai ganhar outra voltinha. Daí eu falei assim, acabou o tempo, ele deu uma enroladinha, eu falei, acabou, vamos ganhar outra voltinha? Vamos para a sala de novo, que daqui a pouco você ganha outra. Ele voltou para a sala, fizemos mais uma atividade, ele ganhou outra voltinha. No começo era uma atividade fácil, uma voltinha. Depois eu coloquei 2 atividades, uma voltinha. E no final eu já estava fazendo 5 atividades com contextualização,
baseado no que a Sara estava aprendendo, de acordo com a capacidade cognitiva dele. Ele fazia 5 atividades e dava uma voltinha. E no final ainda chegava em casa e ganhava os prêmios que ele queria. Ou seja, no final daquele ano, gente, a melhor coisa que aconteceu foi eu poder entregar para a mãe dele 12 apostilas cheias que eu tive que encadernar com todas as atividades dele. Essa criança teve rendimento acadêmico, ela conseguiu ser alfabetizada, conseguiu baixar a ansiedade e teve prazer em ficar na escola. E respondia chamada, as crianças ficaram amigas desse menino e ele se sentiu acolhido e amado dentro da escola. Essa é uma experiência que eu conto para vocês, não foi só com esse aluno, eu tive outros alunos que eu acompanhei que tinham problemas sensoriais de audição e não conseguiam ficar na sala. Em outro vídeo eu conto as experiências, mas eu quero dizer para você que você como estagiário, ainda que pensa, eu sou só um estagiário, não, você está fazendo uma grande modificação na vida dessa criança. Então valorize o seu trabalho, aquilo que você é, né? Dê valor a isso. Esse momento que você passa com a criança pode transformar a vida dela, né? E eu também peço nesse vídeo que os pais colaborem com os acompanhantes, que os professores colaborem, né? Se nós dermos as mãos, a criança vai evoluir. Hoje eu atendo esse aluno, ele está com 19 anos e tudo que eu ensinei para ele está armazenado, ele sabe, né? Realmente ele aprendeu. Então é possível, sim, mesmo que a criança seja pequenininha, que você faça combinados, mas tudo, lembra sempre que precisa ser usado figuras, a gente usou figuras o tempo todo, combinadas de maneira que a criança entenda, e frases curtas, porque se a gente falar muito, eles não vão entender. Você tem que falar frases objetivas e procure conhecer os gostos da sua criança com autismo. Eu tenho certeza que com essas dicas, e você adaptando elas no seu contexto, porque esse foi o meu contexto, no seu contexto, pegando essas ideias, eu tenho certeza que você vai ter um bom rendimento com o seu aluno. Eu queria passar essas dicas de coração para você, estou muito grata por poder fazer isso. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para receber os vídeos, compartilha com quem você acha que precisa, e os outros vídeos que eu vou gravar, eu vou estar dando assim, dicas de atividade de mesa, de como funciona o meu trabalho na prática, porque eu acredito que a experiência é que faz a prática, e experiência eu tenho muito. Hoje eu atendo mais de 20 crianças com autismo, então esse contato eu tenho direto. Tá joia, pessoal? Manda também as suas dúvidas, as suas perguntas. Nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo e gratidão!